Agora sim, peraí, só um minuto. Entrevista do dia. Agora sim, quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a médica Natácia Gênova, especializada em radiologia e também diagnóstico por imagem. No mês do Dia Internacional da Mulher, ela que atua na CANF Diagnósticos por Imagem, está aqui para falar da importância de exames para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como endometriose, câncer de colo de útero e câncer de mama. Bom dia, Natácia, muito obrigado por atender ao nosso pedido. Eu sei que você tem muito trabalho. Só fica mais pertinho do microfone, por favor. Jonathan, coloca o microfone um pouquinho mais perto dela. Ah, isso, tá ótimo. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia aí a todos os ouvintes da Jovem Pan. Também gostaria de agradecer, né, por estar aqui hoje, abrindo esse espaço aí para falar de temas tão importantes para nós mulheres, né? Não é? Começa mandando um abraço para sua mamãe. É, mãe, um abraço. Dia da escola, não sei hoje, se ela né? tá me ouvindo, né, que ela tá na escola, inclusive. Mas ó, um a gente deixa o programa gravado. Eu te mando o link depois do YouTube e você manda para ela, para falar, mãe, combinado. Mandei abraço para a senhora. Brincadeiras à parte, vamos lá. Natácia, vamos começar falando de endometriose. O que é essa doença? O que é, de fato, essa doença? Qual exame as mulheres podem ou devem realizar para prevenir, diagnosticar e tratá-la? Marcela, a endometriose, ela é a doença da mulher moderna, né? Hoje, ela tá com bastante abrangência nas mídias, nas redes sociais, ela tem sido muito falada, mas antigamente ela era uma doença subdiagnosticada, ninguém sabia o que era endometriose, como se tratava, o diagnóstico, né? E eu acho que no decorrer do tempo, com o avanço da medicina, dos exames de diagnóstico, a facilidade também em a gente ter esses exames hoje, houve um aumento significativo aí dos diagnósticos de endometriose. Então hoje nós sabemos que existem 200 milhões de mulheres no mundo com endometriose. 200 milhões? 200 milhões. 8 milhões são mulheres brasileiras, né? O que significa que 1 a cada 10 mulheres tem endometriose. Então é uma frequência, né, muito grande entre as mulheres a doença, né? Então, assim, o que é a doença, né? A doença, ela é a proliferação de tecido endometrial fora do útero. O que é o tecido endometrial? O tecido endometrial é uma camada interna, né, que fica dentro do útero, que reveste a cavidade uterina. Então, esse tecido, ele prolifera principalmente na cavidade pélvica, formando focos de endometriose, né? Mas pode acometer também a parte superior do abdômen, o tórax. E esses focos de endometriose, eles causam dor, tá? Então, a mulher, ela tem dor pélvica crônica, né? Ela tem cólicas menstruais intensas, sangramentos intensos, tem dor na relação sexual. E tem incômodo o tempo todo. Ela pode ter dificuldade para urinar, pode ter dificuldade para evacuar. Então, isso afeta a qualidade de vida da mulher, né? Então, a gente sabe que hoje o diagnóstico é mais fácil de se fazer. Nós temos 2 exames de diagnóstico que fazem o diagnóstico de endometriose, que é a ultrassonografia transvaginal com preparo para endometriose e a ressonância magnética da pelve. Isso tudo é feito lá na CANF? É feito lá na CANF, tá? Entendi. A ultrassonografia para endometriose, muitas pacientes vêm para mim para fazer o exame de ultrassonografia de rotina, né? Que é a ultrassom transvaginal simples, que é o que a mulher faz geralmente anualmente. E fala, ai, doutora, vim aqui hoje, quero saber se eu tenho endometriose. Então, assim, o ultrassom transvaginal de rotina, ele não dá o diagnóstico para endometriose, né? Eu quero esclarecer aqui que é importante para as pacientes saberem também. Ele dá sinais, né? Ou quando a paciente tem uma doença muito extensa, a gente consegue ver. Mas o diagnóstico, ele é feito por ultrassom transvaginal com preparo, né? E pela ressonância. O ultrassom com preparo é um ultrassom mais específico, a paciente ela se submete a um preparo intestinal, é um exame mais demorado, a gente vê as estruturas alças intestinais, outras estruturas que não é vista no ultrassom transvaginal simples, né? Mas hoje nós temos fácil acesso a esses exames, né? E
Então o diagnóstico, ele deu um boom aí, né? Todo mundo hoje está falando em endometriose. Eu acredito que... Só fica um pouquinho mais perto, por favor. Isso. Que além da facilidade no diagnóstico que nós temos hoje, a mulher, ela tem uma liberdade em falar também, né? Porque antigamente a mulher sentia dor e achava que era normal. Ela sentia dor e achava que era coisa de mulher, que era assim mesmo, né? Que era normal. Era um tabu você falar que você tinha dor na relação sexual, ninguém falava, ninguém se queixava. Então, assim, não é normal sentir dor, né? Não é normal sentir dor, a mulher tem nenhuma que saber. Situação, né? Imagina. Não é normal. Não é normal a mulher faltar ao trabalho por dor pélvica, né? Que geralmente acontece. Não é normal você perder sua qualidade de vida, né? Por dor. As pacientes queixam mais. Então, ela vai procurar um profissional, ela vai no seu médico e fala, olha, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. Então, o diagnóstico também, ele tá mais eficaz hoje por causa disso, né? Acho que dá a mulher ter mais liberdade em falar. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade que me bateu agora. A gente está falando de mulheres que eventualmente sentem dores e aí vão procurar o exame. Eu tenho 2 questionamentos. Primeiro, a endometriose, ela é hereditária? Então, assim, a mulher que já teve histórico na família, da mãe, da avó com endometriose, ela tem uma tendência maior a desenvolver o problema? Existe sim um fator hereditário muito pequeno. Tá pequeno. Não é o hereditário que vai fazer você... Existe, mas não é o que vai prevalecer. Mas existe uma causa que seja a principal? Olha, a gente fala sobre... vamos falar sobre, assim, prevenção, vamos dizer. A qualidade de vida da mulher, ela interfere muito, né? Então, assim, hábitos saudáveis, né? Alimentação, atividade física. Então, isso tem tudo a ver com o desenvolvimento, com a prevenção, né? Isso faz uma diferença, né? Para você ter a doença, para você prevenir a doença e no tratamento também. E aí, meu segundo questionamento é o seguinte: para fazer um exame de imagem, estou sentindo dor, a mulher necessariamente, ela tem que passar por um médico e o médico tem que fazer o pedido ou ela pode ir direto em uma empresa que faça o exame de imagem? Você tem que passar pelo seu médico, né? Ele tem que te examinar, porque além ele não vai, ninguém vai chegar lá fazendo do nada um ultrassom transvaginal com preparo para endometriose. Perfeito. Né? Então você vai ter que chegar, passar no seu ginecologista, ele vai ter que te examinar, vai ter que colher uma história para você, porque o exame ele tem que ser bem indicado, né? Ele tem que ser bem indicado também. Você vai fazer seus exames de rotina, o seu Papa Nicolau, né, o seu ultrassom transvaginal simples, os seus exames de rotina que você deve fazer anualmente. Não pode deixar de fazer, não é? Isso. E se o seu médico achar que você tem uma suspeita de endometriose, que todas as suas queixas, né, que no exame físico você tem alterações que levem à endometriose, aí ele pode pedir os exames específicos para isso. Jonathan House tem pergunta? Sim, rapidamente. Só tentando entender um pouco de mito e verdade. A endometriose, no caso, pode virar câncer? E uma pergunta que chegou para mim aqui. E a segunda, fazendo as duas juntas, toda portadora de doença é infértil ou não? A endometriose não vira câncer, tá? Ela é uma doença que não tem cura, né? Mas é uma doença que não vai malignizar, tá? Toda paciente é infértil? Não. A endometriose causa infertilidade. Uma das causas é a infertilidade, né? Pelo acometimento ali, às vezes ela envolve ovário, tubo uterina, né? Então ela pode causar infertilidade. Uma as pesquisas, né, de pacientes que estão tentando engravidar, uma das pesquisas é pesquisar endometriose, que é uma das causas de infertilidade. Mas nem todas pacientes inférteis têm endometriose. Perfeito, perfeito. Posso passar para um segundo tema? Porque temos pelo menos três aqui que são muito importantes. Vamos lá. Falar agora de câncer de mama. Você tem dados atualizados, Natácia, por favor, sobre a doença no Brasil, a relação e quais exames, obviamente,
a CANF realiza neste sentido? O câncer de mama, né, os dados hoje, o câncer de mama é muito importante, a gente trouxe hoje para a pauta, né, porque eu acho muito importante falar aí em março, né, no mês das mulheres, de cuidado com a saúde da mulher. Ele é o segundo mais frequente nas mulheres e ele mais frequente. Tá. Só perde para o câncer de pele e não melanoma. E ele é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Olha isso. Né? Então é muito importante a gente ter esse tema aqui hoje, porque muitas pacientes acham que não, que é brincadeira, e não é brincadeira, né? A gente sabe que é muito importante a paciente hoje se tocar, fazer o autoexame, né? Procurar o seu ginecologista anualmente, fazer os seus exames de rotina todo ano, quero frisar aqui, né? Anualmente, tá? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela orienta, ela indica, né, a realização do exame de mamografia anualmente. E mesmo assim, os índices de câncer de mama no Brasil, eles estão subindo em pacientes mais jovens, né? A gente sabe que entre 30 e 40 anos aí, houve um aumento significativo de câncer de mama nas mulheres. Entre 30 e 40, de mulheres jovens. Isso. E o câncer de mama em mulheres jovens, ele tem um pior prognóstico e ele é mais agressivo. Né? Então, como você não tem um método de rastreio aí, que é só a partir dos 40 anos, você tem essa janela de 30 a 40 que você fica sem rastreamento. Né? Então, quando você descobre, você já descobre uma coisa mais avançada. Eu estou conversando com a médica Natácia Gênova e preciso te dizer uma coisa. Toda vez que uma pessoa vem pela primeira vez ao programa, aparece um monte de gente diferente que normalmente não se manifesta. E eu imagino que sejam grande parte aqui parentes ou amigos seus, porque olha, entraram Patrícia Lara Dias Vitório, que orgulho dessa amiga, sabe muito. A Noeli Boian já entrou mais um pouquinho aqui, orgulho de Natácia, quem precisa do seu trabalho, ela indica mesmo. Ai, que maravilha. Marcos Batista, show de bola, é uma profissional sensacional. E Jéssica e Rafael Gênova. Meus primos. Olha aí, ter amigos e família é tudo nesse mundo. É tudo. Não, Mas desculpa, eu acabei interrompendo, Natácia. A gente está falando do câncer de mama. E aí lá na CANF, obviamente, vocês têm uma série de exames para diagnóstico por imagem. Os principais, né, que a principal é a mamografia, que é o método de rastreio, e a ultrassonografia de mamas. Então, voltando lá, né, que os índices aumentaram, né, entre 30 e 40 anos, os profissionais, eles estão pedindo a mamografia mais cedo. Então, as pacientes chegam lá para fazer mamografia e ultrassonografia a partir dos 35, 36 anos, né? O que eu vejo como... Isso é ótimo, né? Eu acho que não está definido ainda, mas eles sentiram isso, já estão pedindo. E eu sempre oriento, as pacientes sempre me perguntam, né? Eu fiz a mamografia, preciso fazer ultrassom? Eu fiz ultrassom, preciso fazer mamografia? Então, assim, precisa, né? Precisa, tá? Eu oriento sempre fazer os dois exames juntos, porque eles são complementares. Tá. Então, assim, às vezes você consegue ver alguma coisa na mamografia que não vê no ultrassom e vice-versa. Tá. Então, assim, precisa. Precisa fazer todo ano? Precisa. Tá. Você sabe que, você falando agora... só deixa, antes que eu esqueça, porque eu me perco com facilidade no meio de tanta tela e mais um papel anotando. Eu quero mandar abraços para o Henrique Alves, lá da CANF, gerente de relacionamento, porque foi ele que intermediou essa conversa minha, essa entrevista minha com a doutora Natácia. Também para a Patrícia, conheço há muito tempo, eu conheço ela ainda com o nome de solteira. Ela deve chamar hoje Patrícia Cruz, conheço o marido dela também, mas lá atrás eu a conheci como Patrícia Castanheira. Enfim, também a dona Ângela Regina, o doutor Nélio e a doutora Ana Carolina. Eu estava comentando aqui com a doutora Natácia que quando eu conheci primeiro a Ana Carolina, quando eu conheci a mãe dela, a dona Ângela Regina, eu fiquei assustado com a semelhança entre as duas. Iguaizinhas.
E para o desespero da filha, a mãe parece irmã dela, e não mãe. Enfim, um abraço a todos vocês, Ângela, Ana Carolina, Dr. Nélio, Patrícia, Henrique Alves, galera, gente boa toda a vida e muito profissional lá da CANF. Voltando aqui a doutora Natácia, ao contrário do que a gente falou da endometriose, o câncer de mama sim tem um fator hereditário aí mais importante, sim, né? Significativo. O fator de mama tem. O câncer de mama é mais significativo, né? Os fatores de risco, na verdade, o fator de risco, o que mais interfere, né, é o avançar da idade, que é o pior fator de risco. Depois você tem os fatores genéticos e hereditários, e você tem os fatores ambientais e comportamentais. Sempre, né? Sempre tem. Vida saudável. Não é que sedentarismo, obesidade, né? Então interfere. Eu tenho alguns conhecidos que são bastante céticos. Ele fala, fulano de tal tinha uma vida saudável e está com câncer e tal. Mas olha, é o seguinte, minha percepção é que não é para você não ter, é para admitir, porque não há como a gente, pelo menos eu penso assim, tá, doutora? Se eu estiver falando alguma bobagem, a senhora evidentemente pode me corrigir, não tem como garantir que você nunca terá um determinado problema de saúde, mas reduzem muito o hábito de vida saudável, reduz em muito essa possibilidade. E no final das contas, é o seu dia a dia que melhora com uma vida saudável. Não é você imaginar que vou viver muito. Não, é para você viver. Eu, pelo menos, penso assim, tá? Eu pratico atividade física, minha alimentação ela é equilibrada, eu procuro descansar adequadamente, não é para viver muito, é para viver diariamente bem. Enfim, dito isto, e aí o câncer de mama. A qualidade de vida, uma vida saudável, diminui a possibilidade de incidência. Sim, com certeza. Não é? Com certeza. Vale o mesmo para o câncer de colo de útero, podemos falar dele? Sim, podemos. E aí? O câncer de colo de útero, ele é o quarto mais frequente entre as mulheres, né? Então vem o de pele primeiro. De pele, mama, colo retal e câncer de colo de útero. Entendi. Isso. Ou seja, tem grande incidência. Tem grande incidência. Tá. O câncer de colo de útero, ele é causado por um vírus, né? É o papilomavírus humano, é o HPV, que a gente fala, e ele é sexualmente transmissível. Então, alguns fatores de risco do câncer de colo de útero está relacionado a início precoce de atividade sexual, a múltiplos parceiros, né? E também os comportamentais e ambientais que a gente já falou aqui, tá? A gente sabe que 80% das mulheres, durante a sua vida sexualmente ativa, ela vai ter contato com HPV. 80%. Nem todas vão desenvolver a doença, né? Mas é um índice muito alto aí de contato com o vírus, né? E os exames preventivos, né, e diagnóstico da doença, muito importante, é o Papa Nicolau. Ultrassom transvaginal e a ressonância magnética de pelve. O Papa Nicolau, ele é o mais importante na prevenção e diagnóstico precoce, tá? Então, assim, fazer o seu Papa Nicolau anualmente, procura o seu ginecologista, né? Porque ele detecta lesões precursoras do câncer, pré-cancerígenas, né? E câncer inicial. Então, o tratamento é diferente. Pelo menos até onde eu sei, todo câncer em estágio inicial é muito mais fácil e a possibilidade de cura é muito alta, não é? Com certeza. Então, assim, o Papa Nicolau é muito importante, né? Depois vem o ultrassom transvaginal, que a gente consegue ver lesão também, né? Quando está um pouco mais extenso. E a ressonância magnética de pelve, ela já vem depois do diagnóstico para você estadiar, né, o câncer. Então você vai ver o acometimento se é só no colo, se ele engloba outras estruturas pélvicas, e daí vai definir o tratamento, se vai ser cirúrgico, não cirúrgico, se vai fazer rádio, se vai fazer quimio, né? Então são passos, mas o Papa Nicolau, ele é muito importante. E nós temos na rede pública hoje a vacina do HPV. Do HPV, então. Então, assim, inclusive para garotas, né? Começa cedo a vacinação, não é? Né? É de 9 a 14 anos para meninos e meninas na rede pública. Importante isso, meninos também. Exatamente. Né? Então, assim, mulheres, vacinem os seus filhos, né? Que é muito importante. A vacinação, ela reduziu cerca de 70% de casos de câncer de colo de útero no Brasil. Nossa, olha isso.
Então, assim, reduziu muito. Então, é muito importante. As mulheres hoje, elas não, por exemplo, né, quando eu tinha 9, 14 anos, não tinha vacina, né? Mas se você tem disponibilidade, você pode tomar vacina na rede particular. Entendi. Né? Você Então, sabe que assim, lá em casa nós somos ratos de UBS, a gente brinca. Meu, tem vacina nova, a gente vai. Vai tomar, né? A gente vai. Lá em casa, nós somos em 4, né? Eu, minha mulher, minha filha, que tem 17, meu filho que tem 14, a carteirinha de vacinação atualizadíssima de todo ano a gente pega. Eu tenho, uma das minhas irmãs, ela é enfermeira. Então a gente sempre está procurando, a gente sempre está informado, e ela coloca no grupo da família, ó, está disponibilizado. Então a gente sempre vai. Né? Então é o que eu recomendo para todo mundo que eu conheço. Vacine-se, né? Guie-se pela ciência. A doutora está falando aqui especificamente do HPV, que serve, o que muita gente não sabe, tanto para meninas quanto para meninos. Muito importante. Eu estou conversando com a doutora Natácia Gênova, especializada em radiologia e diagnóstico por imagem, especificamente neste mês, que é o mês do Dia Internacional da Mulher. Ela está falando aqui de endometriose, câncer do colo de útero e também câncer de mama. A dica principal é o seguinte: previna-se. Faça os exames anualmente, procure um médico, não é? Eu me lembro que uma vez conversando com o Dr. Mélio, lá no Hospital do Olho, ele me disse, salvo engano, tá, que entre 30% e 40% dos brasileiros nunca foram ao oftalmologista. Estou falando do Hospital do Olho. Mas aí eu fico pensando, se não foram ao oftalmologista, e todo mundo tem problema de vista uma hora na vida, né? Se você não precisa usar óculos, você vai ter conjuntivite, você vai ter terçol, alguma coisa. Se nem assim a pessoa vai ao médico, eu fico imaginando, como a doutora disse no início da entrevista, uma mulher com todo o preconceito de uma sociedade patriarcal e machista que é a brasileira, sentindo dor e não indo ao médico. Deve ser enorme também, ou já foi, né? Porque agora nós temos campanhas. E tem que ir, né, doutora? Tem que ir. Tem que se prevenir. Né? Anualmente, uma vez ao ano, assim, você tem que tirar um tempinho e procurar o seu médico, fazer seus exames de rotina. Né? Eu acho que E é só nos 3 casos: endometriose, câncer de colo de útero e câncer de mama, é o ginecologista que vai indica dar os exames? Não só o ginecologista. Se você for num clínico geral, ele também. Sim, qualquer tipo de qualquer especialidade, perfeito, você pode passar. Perfeito. E ele pode te um endocrinologista, O importante é que faça, né? Faça, na rede pública. Que passe com o seu médico. Tem gente que passa com o clínico geral, com o ginecologista, com o endocrinologista, enfim. E aí faz o exame ou na rede pública ou na particular, mas tem que fazer. Tem que fazer. E pelo menos uma vez ao ano. Uma vez ao ano. E se a mulher ela tiver aquela predisposição genética, como a gente já falou, para o câncer de colo de útero e para o câncer de mama, tem que fazer mais vezes do que uma ao ano? A mamografia, mesmo para pacientes que têm fatores de risco, é anualmente, se ela tiver uma mamografia normal. Tá? A gente reduz o tempo de exame a cada 6 meses se ela tiver alguma lesão no exame que precisa ser acompanhada em menos tempo. Aí sim, ela pode fazer os exames num menor intervalo de tempo. Mas se ela tiver alguma lesão, tipo se ela estiver acompanhando alguma lesão numa feridinha no colo do útero, se ela tiver um nódulo na mama, né, a gente orienta a fazer ultrassom de 6 em 6 meses, tá? Mas para as pacientes, mesmo com fatores de risco, anualmente. E mesmo assim tem gente que não faz, não né? Então... eu me lembro que uma grande amiga minha, fez faculdade comigo e depois de anos, uma década e meia depois, nós nos encontramos em Araraquara. Por coincidência, fomos trabalhar em veículos diferentes de comunicação e nos encontramos lá. A Andréia Mesquita, hoje a Andréia, ela mora em Piracicaba, ela é jornalista. Aos 34 anos, a Andréia descobriu um câncer de mama. E morando em Araraquara, ela estava longe da família. A única pessoa de referência que ela tinha próxima era eu. E aí eu acompanhei durante o tratamento. Hoje... Passou, tá tudo certo. O câncer de mama, descobriu lá no começo, tem cura, né? Então, e hoje ela dá palestra para falar para as mulheres, façam exames preventivos. Não é? Como tem que ser. Precisa fazer. A gente sabe que
nos países desenvolvidos, o câncer de mama está caindo. Ah, olha que bom. Mas no Brasil ele está subindo. Ah, meu Deus. Tá? Então, a gente tem que frisar isso, tem que fazer o rastreio, né? A rede pública, ela disponibiliza a mamografia a cada 2 anos, né? Então, isso também acho que tem que ser revisto, né? Claro, tem que aumentar, poxa. Tem que aumentar. Mas... O importante é que faça, né? Não deixe de fazer, porque não faz sentido. Você tem na rede pública. Se você tem histórico na família, e a gente está falando mais especificamente do câncer de mama e de colo de útero, dá um jeito de fazer na rede privada se você não está conseguindo na rede pública, porque é uma questão de saúde. Sim. E eu sempre digo para todo mundo, eu falo para o Jonathan, eu falo para todo mundo que eu conheço, antes de qualquer coisa é a sua saúde. Ah, Marcelo, hoje eu não vou poder ir no compromisso, hoje eu não vou poder ir à reunião com você. Primeiro de tudo, saúde. Cuide disso. Se você não tiver saúde, como é que as coisas, né? Como é que vão? Alguém pode falar assim, mas você está rouco e está aí utilizando a voz. Eu estou em tratamento, estou medicado, enfim, e acho que consigo, né? Pode ser um pouco de teimosia, mas enfim, eu estou medicado, passei por diagnóstico, está tudo certo, não é Covid, enfim, exagerei um pouquinho aí no final de semana, né? Muita palestra, muito gelado, ar-condicionado, quente, enfim, as variações causaram isso. Mas estou bem. O importante, por exemplo, pelo menos que os médicos que me atenderam, disseram, seu estado clínico geral, como é que tá? Tá bem, estou animado, eu não caí, não tive febre, não fiquei desanimado, meio caminho andado. O importante é que a pessoa se cuide, e a gente está falando desde hábitos saudáveis na sua vida diária, rotineira, cotidiana, a exames. A doutora Natácia Gênova está falando aqui o tempo todo. Previna-se. Existe exame para prevenção, para diagnóstico, para tratamento, câncer descoberto em estágios iniciais. A chance de cura é enorme, não é? Sim. Então, nada justifica a pessoa não sentiu dor, não pode achar que é comum. Dor de cabeça não é comum. Imagina um outro tipo de dor. Você está sentindo uma dor no órgão genital. Não é normal. Não é? E vai para além, isso que a gente está falando. Claro, nós estamos no mês do Dia Internacional da Mulher. Né? Depois tem lá outubro, não sei de que cor. Depois vem de homem, novembro, não sei de que cor. Novembro azul. Independentemente da cor do mês e da campanha, tem que ser o ano todo essa preocupação, não é? Sim, com certeza. Falar um pouquinho especial para as mulheres hoje, né? Um recadinho que eu gostaria de passar. A mulher, nós, né? Mulheres, me incluindo aí. A gente tem que se amar mais, né? Se olhar mais, se valorizar mais, se cuidar mais. E como você disse, né? A mulher, ela sente quando alguma coisa não está errada. Não é? Né? A gente tem que respeitar os limites do nosso corpo. E ele dá sinais. O tempo todo. Né? O tempo todo ele dá sinais. Então, assim, eu sei que nossa rotina é difícil, né? A mulher hoje ela é mãe. Ela é esposa, multitarefa, não é? Multitarefas, ela trabalha fora, ela é dona de casa, então assim, é difícil você ter tempo. Sim. Mas esse tempo pode salvar a sua vida, né? Olha isso. Então, você tem que tirar um tempinho, vai ao seu médico, né? Faça os seus exames de rotina, previna-se, né? Porque isso muda a vida de milhares de mulheres, né? E pode mudar a sua também. Então, cuide-se, né? Porque ninguém vai fazer isso por você, você tem que fazer. Perfeito. Recado final é esse, ó, o melhor de todos. Cuide-se, ame-se, não é? Doutora, deixa os contatos da Canf pra gente. Deixa. A Canf fica ali pertinho da Santa Casa de Araçatuba, Isso, agora né? tem 2 unidades, né? No Hospital do Olho também atende. Isso. Verdade. Na Floriano, que é a unidade mais antiga, e Sim. na Avenida Brasília, que é a Canf Mulher. Canf né? Mulher, dentro do Hospital do Olho. Isso, é um anexo ali do hospital. Verdade. E lá a gente só atende mulher, né? É um espaço que foi construído para isso. Então, assim, são salas integradas, né? Nós temos ultrassonografia, mamografia e densitometria óssea.
é um espaço confortável, aconchegante, né? Que a mulher tem uma privacidade. Perfeito. Né? E se sente mais à vontade ali na realização dos exames, que é a unidade mais... Canf Mulher, que fica lá dentro do Hospital do Olho. Isso, é assim, ó, anexo ali. agora que a senhora falou, é verdade, é você, perdão. Vou falar você porque é mais nova do que eu, enfim. A Canf Mulher, que a doutora Natácia está dizendo, fica dentro do Hospital do Olho. Então você vai lá nos altos da Avenida Brasília, entra no Hospital do Olho, aí você se informa, mas você vai ver que lá no cantinho do lado esquerdo, lá no fundo, tem o Canf Mulher. Então ali exclusivamente para o gênero feminino. Isso. E a Canf, mais tradicional, mais antiga, de diagnósticos por imagem e medicina fetal em Araçatuba, fica lá na rua Floriano Peixoto, 818, na Vila Mendonça, bem pertinho da Santa Casa. Isso, não é? Isso mesmo. Doutora Natácia, quero agradecer demais. Você ia dar mais contato? Eu só ia passar o contato. Pode passar, por favor. É o telefone fixo 3609-1500. Vamos repetir, repete. 3609-1500. 3609-1500. E o WhatsApp, Sim. 997939996. 997. 9996. 9996. Isso, e através desses contatos você pode agendar seus exames. Tá. E aí, tanto em uma unidade quanto na outra? Quanto na outra. Perfeito. Isso. Canf Diagnósticos por Imagem e Medicina Fetal. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Gostamos muito da conversa. Espero que todos tenham agregado aí na vida dos ouvintes, né, para que eles tenham essa consciência aí da prevenção, né? Tenha a mais absoluta certeza, trouxe informações relevantes. Agradeça ao Henrique Alves por ter intermediado este nosso contato e sempre que tiver informações relevantes sobre quaisquer destes temas e outros, manda sugestão pra gente. Nem espere eu entrar em contato, tá? Manda pra gente, só um segundinho. Entrou a vinheta. Manda pra gente, a gente avalia e abre os microfones do Jornal Amanhã, tá certo? Tá certo. Bom dia, bom trabalho. Obrigada. A doutora vai aguardar só um pouquinho aqui, porque a gente ainda vai fazer uma última gravação com ela para as redes sociais. Porque a gente é moderno, não é verdade? Agora são 9 horas e 19 minutos.